Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz Barcelos, sou maquiadora e fui convidada pelo canal Um Monte de Ideias para dar dicas de maquiagem para vocês. Eu estou aqui com a modelo, também cantora, a Kay, que ontem mesmo fez um show e ficou ainda com resíduos de maquiagem. Então vamos aproveitar também para começar fazendo uma sepsia da pele, ensinando vocês a fazer uma maquiagem para o dia e também vamos complementar ela depois com uma maquiagem para hoje. Então, se você está numa sexta-feira, está trabalhando ou está de dia em algum lugar, você vai poder ir para uma balada ou para um jantar com a mesma maquiagem, só que com um toque a mais. Vamos lá? Olha, nós vamos começar então a fazer a sepsia da pele. Vamos tirar todo o resíduo de maquiagem. É importante você usar um demaquilante bifásico. Por quê? Ele também vai poder tirar a maquiagem, que é a prova d'água. Após a remoção da maquiagem com o demaquilante, nós vamos agora fazer uma limpeza. Então, nós vamos passar um tônico para o tipo de pele dela. Após a limpeza, é importante agora a gente iniciar com um primer, já que nós vamos começar a fazer a maquiagem. Pode usar um hidratante? Pode, mas nesse caso eu vou usar um hidratante que já contém primer, então eu vou usar um 2 em 1. Tá? Eu vou usar um pincel chamado Dual Fiber, eu apliquei aqui o primer no dorso da mão e vou aplicar com movimentos circulares em toda a face dela. Dessa forma. O que sobrou no dorso da sua mão, eu gosto de, com o dedo mesmo, aplicar na pálpebra e abaixo do olho. Porque como a função do primer é aliviar também as linhas de expressão, ele vai pigmentar melhor do que com o pincel. Sempre puxando assim de baixo para cima. Nós trabalhamos bem, E vamos começar agora a fazer o olho. Tem gente que gosta de já fazer a pele, depois fazer o olho. Mas assim, se nós vamos usar maquiagens que têm a possibilidade de sujar o que nós já fizemos, no caso seria a pele dela, é importante você começar por onde você não vai precisar remover. Então eu vou primeiro fazer o olho para depois fazer a pele dela. Então vamos passar um fixador de sombras de sua preferência, tá? Sendo um fixador de sombras. Com o dedo mesmo. Você aplica, dando batidinhas. O primer descansar, ou melhor, o fixador, que também é um primer descansar. Por quê? Eu vou corrigir a sobrancelha dela. Então, o que é falho ou se está fininha, nós vamos fazer uma correção para ficar bonita enquanto o fixador está secando. Então, nós vamos usar uma sombra marrom opaca. Não pode ser cintilante, não pode ser 3D. Por quê? Por ser cremosa, ela vai derreter e fica assim muito chamativo. É interessante você usar uma sombra opaca, porque assim você consegue também corrigir e fica mais leve no rosto, da pessoa. Em cima do pelo da sobrancelha. Você contorna todo o pelo até o final da sobrancelha.
maquiagem de dia, não necessariamente você precisa fazer aquela sobrancelha marcada, com correção, porque você vai trabalhar ou você vai dar uma saída em algum lugar de dia que não necessariamente precisa ser algo muito incrementado, né? Sobrancelha desse estilo. Agora nós vamos começar a fazer a pálpebra, né? A sombra. Vamos usar um pó translúcido com um pó em HD que não vai alterar a cor da pele dela, porque nós vamos passar onde nós usamos o fixador de sombra, só para fazer uma caminha para a sombra na hora de esfumar ficar mais fácil. Você pode usar tanto uma esponjinha como um pincel fofinho, só para ficar fácil de aplicar. E agora a gente vai poder fazer a maquiagem, né? Que seria a sombra. No caso dela, nós vamos fazer um coringa, nós vamos fazer um marrom com preto. Só que o preto vai ficar bem sutil. Porque como é uma maquiagem de dia, nós vamos usar uma sombra iluminadora opaca no canto interno do olho e em seguida com o marrom, né? Mais esfumado. Vamos começar com o marrom, mais ou menos na cor de telha. Marrom telha, a gente tira o excesso. E no canto externo, então, eu escolhi essa cor. E como ela é morena, essa tonalidade vai ficar bem para a pele dela, não vai ficar marcado e fica bonito, porém sutil. Então você pode usar o dedo também para esfumar, tá? Isso é opcional. Você usa o pincel, esfuma bastante, para dentro e para fora, em toda a pálpebra. Esse lado já está todo esfumado. Agora vamos para o outro lado. No final, nós vamos falar quais são os produtos que a gente usou, tá? No chat também a gente pode tirar todas as dúvidas. Então, fiquem tranquilos. É interessante, na hora de aplicar a sombra, que ela é um tom mais escuro da sua pele, no caso desse marrom, a gente sempre obedecer o limite que divide a sobrancelha e o seu côncavo. Então, se o seu côncavo está marcado, onde você sente o ossículo do seu côncavo, acima dele você só pode ultrapassar um pouquinho, não pode passar muito, porque senão fica muito marcada a sombra que você está aplicando. Seja ela clara ou escura, a gente tem sempre que obedecer o limite do côncavo. Dessa forma, a gente aplicou a sombra nos dois olhos. Agora nós vamos começar com uma sombra mais clara, seria uma sombra iluminadora, opaca também, porque nós não queremos nada de brilho. Então eu vou usar nela uma cor pastel, né? Quase um amarelinho bem fraquinho, opaco, no canto interno do olho. E vou trazendo para dentro da pálpebra. E com o dedo mesmo, eu vou dando batidinhas, pigmentando um pouco mais essa sombra que eu apliquei. É um efeito só de iluminadora mesmo. Aplicando e vou dando batidinhas com o próprio dedo. Depois, mesma coisa. A gente aplica.
batidinhas. Vai trazendo para dentro. Dando batidinhas. Isso, eu vou passar um pouquinho mais no delineador. Dá batidinhas. Está pronto essa parte. Agora, onde entra o preto, né? A gente vai usar o preto, que não vai ser uma sombra a princípio. Nós vamos usar um lápis macio bem na raiz dos cílios dela superior. Que aí depois nós vamos esfumar e vai dar aquele efeito de preto com marrom, né? Vamos usar uma sombra. Com um lápis preto bem na raiz dos cílios dela. Só que você não precisa aplicar em toda a linha do cílio, só até a metade. Bem fininho no início. E você pode ir engrossando no final, como se fosse fazer um delineador. E agora nós vamos aplicar um lápis preto macio na raiz dos cílios. Porque é aí que nós vamos fazer aquele efeito de transição entre o marrom com o preto. Tá bom? Vamos lá. Nós vamos com um lápis aplicar bem na raiz dos cílios dela. O lápis precisa ser macio porque depois você vai esfumar esse lápis. Então não pode ser duro, né? Como se você fosse fazer um delineador. Porém não precisa fazer muito grosso, também não muito fino, senão depois quando for esfumar não vai aparecer. Dessa forma. Agora nós vamos pegar um pincel de precisão, pequeno, macio, sujar com uma sombra marrom que nós aplicamos em toda a pálpebra móvel, porque é com esse pincel e com essa sombra que você vai fazer o efeito de transição do preto para o marrom. Você vai esfumar com o marrom. Vamos lá. Você começa aqui de onde você começou e começa a esfumar todo esse lápis. Não precisa levar muito para cima, só para dar uma esfumada mesmo, deixar lá onde você aplicou. Dessa forma. Pode usar o dedo, quem tem a prática. Ok, você pode levantar para a gente mostrar, né, como é que ficou. Para uma pele morena, essa maquiagem com esse olhar, você pode usar para o seu dia a dia, tá? Vamos concluir. Agora desse lado. Agora vamos sujar o pincel com lápis com a sombra marrom. Tira o excesso e esfuma. Bem. E faça de tudo para deixar bem igualadinho um com o outro. Vamos levantar. Agora pode abrir e fechar o olho. Vamos
vamos dar um close, né, para mostrar como está ficando essa maquiagem para o dia. Lembrando que a pele dela é morena, então nós podemos usar esse tipo de maquiagem. Vamos continuar. Sendo assim, antes da gente aplicar o rímel, vamos fazer uma limpeza, porque nós usamos uma sombra opaca marrom, nós usamos um lápis preto e sempre borra um pouquinho. Então vamos fazer essa limpeza. A gente limpa essa parte sempre aqui no final da pálpebra, fazendo meio que um risquinho, né? Só que você tira toda a marcação que vai ficar no final. Pronto. Finalizando essa parte, nós já vamos para a máscara de cílios. Aí você pode estar me perguntando, mas você não vai passar um lápis na linha d'água? Então, como é uma maquiagem do dia, é interessante você não marcar muito o seu olho. Então, vamos já para a máscara de cílios e concluir com a pele. Para a parte da noite, aí sim a gente vai fazer tudo isso que está faltando, né? Para todo mundo. Última máscara. Pode fechar o olho. Você aplica o seu rímel da forma que você achar interessante passar. A princípio eu vou deixar o cílio dela com umas 2 camadinhas, né, de rímel. Do começo e volta para o outro. Pode usar 2 tipos de máscaras de cílios? Pode. Você pode uma vez usar uma e depois você pode usar a outra máscara de cílios de sua preferência. Hoje a gente tem tanta opção no mercado, né? Então você pode usar qualquer um. Sendo assim, a gente agora vai aplicar a máscara de cílios no cílio inferior. Pode abrir o olho, só que só sutilmente, não precisa marcar muito. Então você vem assim, penteia bem de levinho. Só para dar uma limpeza também, né? Separando o cílio, né? E tá pronto os cílios, né, com a máscara. Pode levantar, assim fica o olho com a maquiagem de dia para pele morena. Vamos concluir, pode começar. Como nós já aplicamos o primer, então agora a gente pode vir com a base, né? Então, vamos começar com a base. Vou aplicar a quantidade de base para o tipo de pele dela no dorso da minha mão. E com o pincel kabuki, assim, diagonal, né? É a minha preferência. Você pode aplicar na pele em movimentos circulares. Vamos ver. Podemos começar abaixo dos cílios, olha lá em cima. Pode ir dando batidinhas na primeira aplicação. E com o restinho você vai espalhando todo em toda a sua pele. Olha lá em cima aqui. Com o dedo você pode realçando mais embaixo. Lembrando que você não precisa ter medo de aplicar a base. Desde que você esfume bem a pele, ela não vai ficar muito marcada. E você também não tem a pele carregada, com medo de ficar derretendo, né? E
transferindo muito. Agora para esse lado. Vamos depositar a base com o pincel e depois esfumar. Assim. Pode aplicar com o dedo aqui no canto interno. Se o pincel não alcançar, não tem problema. Vamos esfumar. Pode descer para o pescoço para igualar, né? Aí não fica tão artificial. Para a maquiagem do dia, você pode usar a base do tom da sua pele mesmo. Você não precisa usar um tom mais escuro e nem um tom mais claro para fazer o efeito de luz e sombra, né? Mas para a maquiagem do dia, você pode usar a base do tom da sua pele. Agora na testa, você começa assim bem acima da sobrancelha, depositando e depois você esfuma, trazendo para a raiz aqui quase no início do seu cabelo. Desce aqui pro cantinho, fazendo toda aquela limpeza de marcação de base. Pode pegar aqui a sua orelha, não tem problema. Vamos esfumar. Olha, mas eu tenho algum lugar, né? Você pode estar me perguntando que eu quero caprichar um pouco mais na base, mesmo sendo pro dia. Você pega a mesma base e você pode caprichar. Nesse caso, eu vou caprichar nas maçãs do rosto dela. Dos dois lados. Aplicar dessa forma. E na testa também. Eu vou depositar. Eu vou fazer mais ou menos o que o corretivo faria, só que com uma base só da mesma cor da pele dela. Aqui em cima do nariz. Pode aplicar nos lábios, assim com o pincel não tem problema. E pronto. Pele feita com uma base. Pode aplicar. Uma pele leve, sutil, para o dia. Então, com a pele pronta, nós vamos concluir essa maquiagem para o dia. Pode mostrar. Eu vou usar nela um pó translúcido. Mas esse translúcido ele tem um efeito em HD mais pela minha preferência. Mas você pode usar um pó translúcido daqueles transparentes, né, que existe no mercado. Ou você pode branquinho, né, que fica dando efeito transparente. Ou você pode usar um pó da cor da sua pele. Não pode fugir disso, senão fica muito diferente da base que nós fizemos, que já está perfeito. Então eu vou usar esse translúcido. Como aplicar esse translúcido? Com um pincel fofinho, eu vou fazendo um leve carinho, assim, com movimentos circulares em toda a pele, tirando o excesso antes de aplicar na pele com o pincel. Porque eu não quero carregar essa maquiagem, então eu vou fazendo esse movimento de circular na zona T, na testa, nos cantinhos, dessa forma. Agora nós vamos aplicar um blush. O blush que eu vou usar não vai ser um blush rosado nem avermelhado, vai ser um terracota. É um marrom bem clarinho,
um marrom mais avermelhado, mas que para ela vai ficar um blush clarinho. Então, para o dia dar um ar de saúde, né? Qual é a melhor forma de aplicar o blush? Particularmente, eu gosto que a cliente dê um leve sorriso, porque aí eu vou aplicar exatamente na bochecha dela. Então, dá um leve sorriso e eu aplico aqui na bochecha. Depois eu vou explicar para você qual é o melhor pincel para se comprar para aplicar o blush, tá? Então, um leve sorriso. Vou marcar a bochecha. Se porventura você tem uma testa um pouquinho mais avantajada ou você gosta de esconder, usa franja, você pode pegar esse mesmo blush dessa cor aqui, terracota, e passar na raiz, no começo, né, do seu cabelo, que é aqui em cima, que a gente chama de raiz. Então, aplicar só no comecinho. Agora nós vamos para o batom. Que batom eu devo usar? Você pode usar um batom nude, vai da sua preferência. Mas para essa maquiagem eu vou usar um batom nude com um batom líquido também em efeito mate, tá? Eu acho que fica bem bonito para ela. Eu vou usar com pincel a aplicação do batom, mas você em casa pode aplicar da forma que você achar melhor. Eu começo sempre pelo meio, marcando, fazendo bem a voltinha, né, do lábio. Com o pincel eu acho que fica bem mais fácil. Dessa forma. Lá embaixo, começo também pelo meio. Espalho até o cantinho. E você pode misturar um pouquinho, pode misturar. Isso. Vamos dar uma mexidinha aqui. E agora eu venho com o batom mate. O batom líquido. Ele é um pouquinho mais escuro. Mas na hora que mistura, ele vai colar com mais passamos embaixo. Pode misturar. Isso. Dessa forma, da aplicação com o pincel, eu acho que você consegue ter um pouquinho mais de precisão na aplicação do batom. Pronto, nossa modelo está pronta. Pode trabalhar, pode ir a algum lugar de dia. Desse jeito, com essa maquiagem. Então, você que tem uma pele morena como a dela, você pode usar com essa maquiagem, você pode trabalhar em qualquer lugar durante o dia, até mesmo para um casamento, né? Que você não seja madrinha, você pode com essa maquiagem, que é bem social, também num casamento, numa festa de dia, e tá com uma maquiagem simples, não tá chamando muita atenção e fica muito bonita, né? Então, agora a gente vai transformar essa maquiagem para uma maquiagem noturna. Então, vamos dizer que você foi trabalhar com essa maquiagem e de lá você vai para um jantar ou você vai para uma baladinha, tá bom? Vamos mudar agora um pouquinho essa maquiagem. Bom, a nossa modelo aqui, né, ela está pronta, uma maquiagem para o dia, no tom da pele dela. Mas ela foi convidada para apresentar, fazer um show hoje à noite. Então, a gente precisa fazer algo a mais com essa maquiagem, porque ela não tem tempo de fazer tudo de novo.
Então agora a gente vai melhorar um pouquinho a mais. Vamos colocar, vamos caprichar na máscara, vamos escurecer um pouquinho mais a sombra, mudar a cor do batom, para ela poder fazer esse show hoje à noite. Mas se caso você não é cantora, você pode ir para uma balada, para um jantar à noite, não tem problema nenhum, tá? Vamos lá. Pode encostar. Vamos começar com uma sombra, com um pretinho. Na verdade é uma cor petróleo. Opaca, também sem brilho, porque nós vamos usar um pigmento para fazer um ponto de luz. Então, em toda a sombra na pálpebra, você pode usar uma sombra escura opaca. Se não for nessa tonalidade, você pode usar uma outra de sua preferência. Vamos lá. Antes de aplicar, depois que você suja o pincel com uma sombra, vamos tirar sempre o excesso. Até porque nós não vamos refazer a pele dela. Então, vamos começar aqui no canto externo, acima de onde você esfumou aquele pretinho do lápis. Aí você vem aplicando, depositando bem nesse cantinho. Eu vou pegar um outro pincel mais limpinho para a gente esfumar essa transição do marrom que já estava com o preto que a gente está aplicando. Na parte aqui superior, no final onde você aplicou, eu vou esfumando, marcando aqui, ó, o côncavo dela. 2, depositar. É sempre bom depositar aos pouquinhos, porque assim você consegue medir, né, a quantidade. Se você põe demais, às vezes fica difícil para você esfumar. Isso aí é um segredo. Tirando toda a marcação do pincel que você depositou. Você pode ir trazendo esse efeito de esfumar com o pincel limpinho, trazendo mais para dentro. Então, você esfuma trazendo aqui para o meio da pálpebra. Pronto, a gente já aplicou essa sombra. Vamos ver a diferença de um olho para o outro? Pode levantar aqui. Olha a diferença. Agora que nós já vimos a diferença, vamos fazer do outro olho. Então, vamos lá. Da mesma forma, nós vamos chegar aqui, nós vamos depositar a sombra escura um pouco acima de onde nós esfumamos aqui o lápis preto. Depositando. Aí, com o pincel limpinho, que nós usamos no olho anterior, a gente começa a esfumar, trazendo aqui para o côncavo. Vamos esfumar com movimentos circulares, trazendo aqui para o meio e aqui no canto da cima. A gente pode colocar mais um pouco. Dessa forma. Pode esfumar bastante aqui no finalzinho. Aqui, ó, vou colocar um pouquinho mais, só para deixar mais pretinho. Tá? Se por acaso sujou um pouquinho embaixo devido à sombra preta, com um cotonetezinho você vem e pode limpar, não tem problema. Embaixo. Um pouquinho aqui em cima. Pronto.
Agora nós vamos usar uma sombra iluminadora no canto interno do olho. Como é uma maquiagem para a noite, eu vou usar um pigmento que ele é uma sombra mais glitterizada, tá? Um pincel pequenininho, de cerdas macias, nós vamos iluminar esse canto interno. Tira o excesso. E a gente começa a aplicar. Com o dedo a gente espalha, porque eu não quero que fique assim muito gritante, né? Podemos dizer assim. Isso. Com o dedo a gente vai trazer para cá. Você vai dando batidinhas para que essa sombra iluminadora ela fique mais compactada na sua pele, né? Na pálpebra. Aí você vai dando batidinhas. Pronto. Nós vamos usar uma sombra opaca mais clarinha para iluminar abaixo da sobrancelha. Para dar aquele efeito, sabe, de levantar a sobrancelha. Então nós vamos usar. Eu vou usar uma sombra meio amareladinha, opaca, sem brilho também. Tirar o excesso e abaixo da sobrancelha eu vou aplicar. Com o dedo mesmo, eu vou dando uma esfumadinha, dando aquele efeito de transição entre a iluminadora e a sombra na mão. Agora nós vamos passar um delineador em gel. Mas você pode usar o delineador caneta, você pode usar o delineador de stick, né? Que vem um pincelzinho bem fininho, mas eu prefiro o em gel. Então vamos lá. O melhor pincel para você aplicar o delineador tem que ser um chanfrado bem fininho. Mas nós não vamos fazer aquele efeito gatinho, tá? Nós vamos fazer um delineador só para poder fazer uma alteração da maquiagem do dia para a noite. Então vai ser um algo a mais. Eu vou começar aqui no final da sombra. Descendo. Começo de novo no final. E vou trazendo para dentro. O pincel chanfrado te dá a opção de você mudar a posição dele. Ele virado para com a ponta virada para fora, né, da sua pálpebra, você consegue aumentar o delineado. A ponta mais fininha para dentro, você vai fazer a parte mais fina, que é o cantinho. Nesse final do delineado, com aquele pincel que a gente aplicou a sombra preta, a gente também esfuma o finalzinho, tá? Trazendo ele aqui, ó, para dentro do olho, então, para dentro da pálpebra. Fazendo uma marcação. Posso usar o dedo para esfumar, ou você pode usar aquele pincel limpinho. Aí você esfuma a quantidade que você acha melhor que fica para você, tá? Aí opcional. Vamos mostrar como está ficando? Pode filmar.
pode encostar. Agora nós vamos caprichar um pouquinho mais no contorno. Com aquele blush que nós usamos para só passar nas bochechas, a gente vai fazer um pouquinho mais forte abaixo da maçã, para marcar a linha do contorno no seu rosto. O pincel também pode ser um parecido com o do blush, né? Chanfradinho assim. Vou puxar, então, um pouquinho mais do pincel, tiro o excesso. Eu vou pedir para você fazer assim, então. Isso. Todas as caras e bocas é válido para uma boa maquiagem, tá? Isso. Pronto. Eu vou usar uma máscara, um efeito de cílios postiços, porque ela não veio preparada para esse show, para essa festa hoje, para um jantar. Então, eu tenho uma máscara de cílios um pouquinho mais carregada. Então, eu vou, em cima dos cílios, da máscara que ela já tem, eu vou passar uma outra. Então, o efeito vai ficar ainda bem melhor. Vou pegar aquele lápis preto que nós usamos para esfumar na primeira maquiagem. Eu vou junto com aquele pincel que nós usamos para esfumar também na primeira maquiagem, com uma sombra marrom, opaca também, e esfumar o lápis preto na linha d'água. Só que não vamos aplicar em toda a linha d'água. Olha assim. Eu vou aplicar só um pouquinho embaixo da raiz dos cílios inferior. E com o pincel eu vou esfumar bem sutilmente essa sombra, esse lápis, né? Com essa sombra. Trazendo ela para o início aqui da sombra. Desse lado da mesma forma. Trazendo para fora. Dessa forma. Pode levantar. Como fica bonito. Agora vamos passar o batom. Vamos mudar o batom. O batom, eu pensei da gente usar um batom vinho. Pelo fato dela ser morena, o vinho também vai deixar um ar assim de maquiagem de noite, né? Então eu não vou mudar o batom que ela já está, com o batom líquido de efeito mate eu vou passar por cima. Começo também no meio. Então, dessa forma. E vou trazendo para dentro. Isso. Embaixo.
Agora que nós já passamos o batom, aquele pó translúcido que nós usamos no início, na finalização da outra maquiagem, nós vamos usar também só para tirar a oleosidade da pele, porque ela não está realçando a maquiagem do dia, então nós vamos tirar aquele brilho da pele. Então, aqui ó, na testa, bem sutil, no nariz, no queixo. E para dar né, um brilho a mais na pele dela, para deixar a pele mais iluminada, eu vou usar um blush com efeito bronzeante. O que é isso? É um blush com brilhos, né? Ele é um efeito que dá um efeito bronzeado na pele da gente. Eu vou fazer isso acima das maçãs, bem sutilmente. Acima das maçãs. Vou aplicar um pouquinho no queixo, no nariz, sim, e na testa, bem aqui no meio. Pronto. Mas uma maquiagem noturna requer uma fixação um pouco a mais. Nesse caso, eu vou aplicar o spray. Como essa maquiagem requer uma fixação um pouco a mais, eu vou aplicar um spray fixador de maquiagem. Fecha o olho. Pronto, nossa modelo está pronta, pode levantar. E esse é o resultado final. Nossa modelo está pronta para o show que ela vai fazer hoje à noite, né, Casey? E é isso. Eu quero agradecer, então, a Alessandra, a Ângela, a agência José e Maria por ter me convidado para fazer parte desse canal, né? Um monte de ideias. A gente está trazendo aqui um monte de ideias para poder fazer com que a sua vida seja um pouco melhor com ideias diferentes. Então, agora nós vamos para o chat. Eu vou sair daqui e vamos ficar lá junto com vocês numa meia hora, 40 minutos, respondendo todas as suas dúvidas, tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo.